Boa tarde, leitores do Jornal Andradas Hoje e também os nossos telespectadores da Web TV Andradas Hoje. Nós estamos tendo o prazer de receber agora de manhã, com o Roberto, com o Fernando, do DR, diretor do DR em Poços de Caldas, que vai falar com a gente agora sobre a nova rotatória na 146 que liga Andradas Poços de Caldas, mais precisamente, bem de frente ali, o Quinta das Flores. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rosângela. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada aí por você atender o nosso pedido, né, concedendo essa entrevista aí para explicar para a gente sobre essa nova rotatória ali que pegou todo mundo ali de surpresa. Ok, vamos lá então. A implantação de qualquer empreendimento às margens de qualquer rodovia do Estado, do DR ou do Federal, do DENIT, elas demandam um projeto de acesso. Tá? Todos os projetos de acesso hoje, eles são com rotatória não vazada. Para você entender, a rotatória, por exemplo, ali do Clube da Uva, é uma rotatória vazada, ou seja, o sujeito trafega pelo meio da rotatória. Hoje isso não é mais permitido por questão de segurança. Muitos acidentes, né? Quando você tem algumas rotatórias que são vazadas, normalmente, te dou como exemplo a rodovia do contorno aqui de Poços, nós colocamos radar justamente para que quem for atravessar a rodovia pegue o fluxo de veículos numa velocidade baixa, que não dê motivo de acidente. A implantação do loteamento Quinta das Flores tem um expressivo número de lotes, então demanda um tráfego considerável de veículos. Então, a rotatória, como as normas determinam hoje, é fechada e dá obrigatoriamente o pare para quem está chegando nela e preferência para quem está fazendo o trevo. E essa é uma convenção nacional e mundial, e ela está essa circulação do trevo está no manual de projeto geométrico do DENIT. A gente segue os projetos geométricos do DENIT. Então, quem está fazendo a rotatória tem preferência, tá? E quem está chegando tem que parar, seja do loteamento, seja da rodovia. Então, a preferência hoje é de quem está transitando na rotatória, no trevo. Tá? Agora, lá tem placas de advertência a 500 metros, trevo a 500 metros, trevo a 300 metros, proibido ultrapassagem, reduz a velocidade de 40 km por hora. Isso é uma questão de educação no trânsito. Né? O loteamento tem mais de 200 lotes. Se você fizer uma conta, que cada lote, que alguém fizer uma casa, pode ter 2 carros ou mais, isso é um fluxo intenso. Né? Não é qualquer empreendimento. Se fosse, por exemplo, uma indústria que saísse lá 2, 3 veículos por dia, a gente até inverteria, dando preferência para quem está vindo na rodovia. Mas não é o caso. Lá é um loteamento com muitos lotes. Então, vai ter muita circulação de veículos. Então, nós seguimos a convenção, que é nacional, que é internacional, que a preferência é para quem está circulando no trevo. Quem chega no trevo ou quem sai do loteamento, no caso lá, tem que parar para quem está já fazendo o trevo. Então, essas são normas que não é o Estado que inventou, isso é normas nacionais. E essa é uma convenção internacional. Eu te dou um exemplo de uma rotatória semelhante a essa, com um tamanho diferente, claro, porque o número de veículos é diferente. Ali na chegada, antes de chegar em Campestre, tem um barracão de café, que é uma torrefação, terra forte. Ali nós invertemos. Por quê? Porque um barracão não tem acesso para mais nada. Lá sai 2, 3 caminhões por dia, 1 ou 2 veículos por dia. Então, aí a gente inverte, a gente foge um pouco da norma e faz a mudança. Mas a convenção é para quem está circulando na rotatória ter a preferência. Se você pegar aqui uma coisa que vocês usam muito, a Saturnino de Brito, ali na rodovia do contorno, todo mundo para quando chega na rotatória. A preferência é para quem está fazendo o trevo. Então, isso é o manual de projeto geométrico que a gente usa, que o DENIT usa, todo mundo usa. Ok? Uma pergunta, Fernando. Por exemplo, você mencionou ali com relação à rotatória do Clube Uva. Uhum. O Clube Uva também tem uma movimentação muito grande de carros, porque Sim. Não só andradenses têm ali, né, a sua casa de campo, mas também muita gente de fora.
Certo. Assim, é uma pergunta que me fizeram e eu estou passando para você. Essa rotatória ali do Quinta das Flores não poderia ter sido igual à do Clube Uva? Deveria, só que ela foi feita lá nos anos 70, 80, em que era permitido, por norma, o número de veículos da rodovia era muito menor, entendeu? Então tinha poucos acidentes ocorreram nesse trecho, né? Esse trecho é dos anos 80, aliás, 70, entendeu? Então, naquela época, se você pegar aqui a rodovia do Contorno, que nós fizemos em 94, todas as rotatórias foram vazadas. Se você pegar a rotatória do Distrito Industrial, da CBA, da Estrada da Cachoeirinha, são vazadas. O que nós fomos obrigados a fazer? Para não ter que fechar o trevo, porque não é só fechar, você tem que adequar as pistas de entrada e saída. Nós colocamos radar, baixamos a velocidade do trânsito do contorno para 60 por hora. O certo ali, eu queria deixar claro que essa rodovia veio para mim em 2016, quando houve um acerto entre o DENIT e o DR para as rodovias federais de Minas Gerais. Nós ficamos com 3 mil quilômetros de federais, eles ficaram com 3, eles escolheram quais. Então, esse trecho veio para nós. Entendeu? Então, o certo ali, porque eu não tenho recurso para mudar trevo, isso aí não existe, né? Teria que ser o empreendedor, no caso, o clube, para mudar o trevo. Agora, qual seria a solução? A mesma solução que foi colocada aqui no contorno, colocar radar. Só que tem um detalhe aí que isso dificulta, é que essa rodovia está na concessão aqui da BR-459, ela vai para a iniciativa privada. Então, o Estado não vai fazer o investimento colocar um radar, porque daqui a ideia desse edital ir para a praça até o fim de outubro, né? Então, o Estado não vai colocar dinheiro, porque esse trecho vai para a iniciativa privada. Então, amanhã, se a concessionária achar por bem que ali deve ter um radar, a prefeitura pode solicitar para a concessionária que coloque um radar, né? O Estado hoje não vai investir mais, né? Com certeza. Mas falando hoje, não existe a possibilidade da retirada daquela rotatória. É aquela rotatória que é indicada para aquele tipo de condomínio. Qual? O Quinta das Flores, você diz? É. Não, hoje só se faz rotatória desse jeito. Não faz mais vazada como é no Clube da Uva. Isso não existe mais. Tá. Entendeu? Isso foi feito lá nos anos 70, 80. Né? Isso aí, o que vai acontecer? Se fizesse uma rotatória não vazada, com esse fluxo de veículos que vai estar quando o loteamento estiver ocupado, a quantidade de acidente vai ser muito grande. Aí o povo vai reclamar que, está tendo acidente. Aí eles querem quebra-mola no trecho para baixar a velocidade, entendeu? Então, para evitar esse tipo de coisa, porque, por exemplo, eu, como gestor de rodovias estaduais e federais delegadas, eu não posso fazer a rotatória, não posso fazer quebra-mola no trecho. E isso é uma coisa que eu recebo pedidos aqui inúmeros. O Código Nacional de Trânsito não me permite colocar quebra-mola em rodovia. Então, te pergunto, eu devolvo a pergunta para quem fez. Se fosse uma rotatória vazada com o Clube da Uva e começar a ter acidente, qual que era a solução? Aí eu ia ser cobrado porque eu aprovei um negócio que está dando acidente. Agora, Fernando, uma outra pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista. Em caso de acidente, quem responde por isso? Tá certo. O motorista, como você disse agora, tem que ser a educação do motorista numa rodovia. O que nós temos hoje? Muita gente utiliza a BR-146 para ir para Poços de Caldas, pessoas de São Paulo, Campinas, Valinho, uma série de pessoas para sair do pedágio ali de Águas da Prata. Num eventual acidente ali, quem que responde por esse quem vai responder por isso? Quem ocasionou o acidente. Porque lá, como eu te falei, olha, tem placa de trevo a 500 metros, tem placa de trevo a 300 metros, tem proibido ultrapassagem, reduzir a velocidade 40 por hora. Se o cara trafegar dentro das placas de advertência que existem lá, não vai ter acidente. Se como você falou, se o cara trafegar nessas velocidades altas que são, vai ter um acidente. Quem que é o culpado? Quem ocasionou? Ou é imperícia, ou imprudência, entendeu? Ou é o próprio motorista. Eu vou te perguntar uma outra coisa.
Eu vou te fazer uma outra pergunta também, que me pediram para fazer, se eu conseguisse a entrevista com você. Então, se acontecer, por exemplo, um acidente ali, não existe a possibilidade do Quinta das Flores ser paralisado por conta disso. Nada a ver. Nada, o projeto foi aprovado do trevo. O órgão que regulamenta isso é o DE. O DE aprovou o trevo dentro das normas. Eles fizeram tudo dentro da que nós solicitamos para eles. O trevo está legalmente aprovado dentro da... Os raios dos canteiros estão corretos, a sinalização está correta. Quem que é o causador? O acidente vai ser ou por imperícia, ou por imprudência, ou por qualquer outro motivo. Ou o cara não atendeu a sinalização, entendeu? Porque tem placa. Né? Amanhã, diga. Amanhã, se por acaso faltar placa de sinalização, se alguém danificar ou roubar, o Quinta é responsável por repor as placas. Só por repor as placas. As placas estão dentro do que é solicitado, dentro da norma. Entendeu? Para você, o trevo está sinalizado a 500 metros de distância. Trevo a 500, trevo a 300, proibido ultrapassagem, reduz a velocidade, 40 por hora. Se ele atender essas placas, não vai ter acidente nenhum. Agora, se o cara chegar correndo no trevo, provavelmente ele vai bater em quem está fazendo o trevo. Quem que é o culpado? É o trevo? Não, é a imperícia ou a imprudência de quem chegou numa velocidade que não é compatível com o trevo. O DR, o DENIT, tem por norma, quando coloca um trevo novo numa rodovia que já é utilizada por muitos, né, tem por norma, de repente, fazer um institucional mostrando que houve uma alteração naquela rodovia, que tem, perto do quilômetro tal, existe uma rotatória. Vocês não têm esse... Não, nunca fizemos isso. Certo. Nunca fizemos. Isso porque ali, inclusive, olha, não existe curva horizontal, não existe curva vertical. Ali é uma tangente que tem pelo menos 1 quilômetro de visibilidade. Quer dizer, não tem motivo para a pessoa não enxergar o trevo. Principalmente quem vem de Poços de Caldas, que é muito longo, e também quem vem de Andradas, depois da curva, é bem extenso, realmente, a pista ali, né? Então, assim, porque, eu vou contar um caso aqui só para ilustrar. Uma vez a gente implantou ali no marco divisório aqui de Poços de Caldas, na estrada que vai para Águas da Prata, um posto fiscal. Ali existia um posto fiscal, não sei se você lembra, da Secretaria da Fazenda. Então, nós colocamos no trecho de São Paulo uma placa que devia ter 4x2, com a seguinte informação: veículos pesados, fiscalização obrigatória a 500 metros. Quando chegou no posto, tinha um painel que era suspenso, que dizia o seguinte: veículos pesados, seta para a esquerda para entrar para pesagem. Veio um caminhão lá de Águas da Prata, passou direto, lá tinha a polícia, a polícia foi atrás do caminhão, pegou o caminhão no contorno e falou para ele: escuta, o senhor não viu as placas que estão sinalizando lá que era para você parar para fazer a pesagem da carga? Aí o cara, na maior inocência, falou para o guarda assim: meu senhor, ou eu dirijo ou leio placa. Quer dizer, se o sujeito entrar com uma mentalidade dessa, que ele vai dirigir sem olhar a placa, não adianta colocar a placa. Entendeu? Aliás, essa é a finalidade das placas, é sinalizar para que o motorista tem que aprender, né? O sujeito vai dirigir, às vezes o cara está no celular, o cara não tá prestando atenção nas placas, está desviando a atenção. Isso aí é um ato de imprudência. O cara além de ser proibido, né? Pelo Código de Trânsito, é proibido. Né? Aí você vai apurar os BO dos acidentes, você vê um monte de coisa que o cara estava, às vezes, até alcoolizado, às vezes a velocidade acima do permitido. Então, eu concordo, se não tivesse placa, se tivesse aí, tudo bem. Mas tem todas essas placas que eu te citei, estão lá. Certinho. Fernando, muito obrigada aí pela sua atenção. Acho que respondeu a contento aí tudo que a gente precisava. Eu coloco aí a Web TV Andradas Hoje, o Jornal Andradas Hoje à sua disposição. Do que precisar da gente, aí é só chamar. Ok, eu espero que o teu veículo aí de comunicação faça esse trabalho aí de que você até citou, de conhecimento, para que o pessoal, ao trafegar no trecho, que estava acostumado a correr muito ali, obedeça a sinalização, para que a gente evite acidente. No momento, ainda estão sendo feitos os lotes,
mas vai ter muito morador, e aí o fluxo vai ser muito grande. Então assim, ao chegar num trevo, o pessoal tem que atender a sinalização que está no local. Com certeza. Fernando, mais uma vez, muito obrigada. A gente está à disposição aí. Uma excelente quarta-feira para você. Para vocês também, tudo de bom. Estou às ordens sempre que precisar, viu? Muito obrigada. A gente também. Até já.